Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. É uma honra, uma alegria poder nesta noite estar com vocês para adorar e bendizer ao nome do Eterno, porque a presença dele já está nesse lugar. Quantos aqui já tiveram o privilégio de sentir a presença de Deus? Coisa linda. Quando Jesus está na casa, a presença dele faz o ambiente ficar diferente. Não tem como ficar igual. Jesus chegou em Naim e quando ele chegou, ele mudou o ambiente. Aleluia, estava todo mundo chorando, de repente ele levanta o morto e de repente a família já está pulando, se alegrando, porque Jesus transforma o ambiente. Glória a Deus. E ele está aqui. Não sei qual que é a situação que você que chegou aqui, não sei qual que é o pensamento que você chegou aqui, qual a crise que você está enfrentando, mas o Jesus que está nesse lugar pode e vai mudar a tua história se você acreditar. Queridos, para nós fazermos um bom uso da palavra e do tempo que nos foi concedido, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo no Evangelho de João, capítulo de número 10. Aleluia. Desde já quero externar os meus agradecimentos ao evangelista, aleluia, Fernando, pela confiança e pelo convite, também ao pastor Oráculo, por ceder essa tribuna e confiar, né? Aleluia, Deus te abençoe, meu querido irmão, está no nosso coração, essa família abençoada aqui do Maria Lúcia, congregação que Deus tem honrado e abençoado na terra, oh glória, aleluia. Todos abriram a Bíblia em João, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, até o versículo de número 10, aliás, até o versículo de número 9, glória a Deus, amém? João capítulo de número 10, do versículo 1 ao 9, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Graças eu te dou por esta oportunidade de nesta congregação poder ministrar a tua santa palavra. Reconheço diante de ti, desta igreja, que não sou nada, e que as minhas palavras não são suficientes para satisfazer a necessidade deste povo, mas vim a este lugar como ministro da tua palavra, e eu sei que a tua palavra é viva e eficaz, e penetra mais do que uma espada aguda de 2 gumes, até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e a intenção do coração. Por isso eu lhe peço, Pai, fale e não te cales. Glorifica agora o teu nome nesta mensagem. Fale o que esta igreja precisa ouvir, não o que querem, mas o que precisam. Direcione a minha vida como teu vaso, direcione esta mensagem como uma flecha limpa em tua aljava, e acerta hoje o teu alvo. Glorifica agora o teu nome, é o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar adorando ao nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus. Queridos irmãos, desde o princípio da história humana, Deus tem dotado o ser humano com uma capacidade intelectual
que o diferem dos outros animais. É certo que no princípio da criação, antes do pecado, eu entendo que o ser humano possuía ainda mais capacidade intelectual, uma inteligência até superior, mas infelizmente, devido o ser humano ter se inclinado ao caminho do erro, do pecado, até mesmo essa capacidade que tinha anteriormente foi limitada por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus preservou a inteligência, a sabedoria no ser humano, e desde o início, o homem tem capacidade de inventar muitas coisas, o homem tem capacidade de criar muitas coisas. Tanto é que nós estamos em um ambiente criado pelo homem, desfrutando de uma luz criada pelo homem, andando em uma tribuna criada pelo homem. Até mesmo a Bíblia na qual nós usamos foi inspirada por Deus, mas foi criada por homem. Então nós estamos cercados da criação humana. Deus deu entendimento e sabedoria ao homem. O homem criou muitas coisas, criou a roda que facilitou a locomoção, criou a energia elétrica que facilitou o processo industrial, a corrida industrial em todo o mundo. O ser humano criou a luz elétrica que permite que nós possamos realizar atividades no período noturno. Antes da luz elétrica, a maior parte das atividades era realizada pela luz do dia, ou enquanto existia a luz do dia, mas quando chegava a noite, cessava quase todas as atividades. Mas quando se cria a luz elétrica, possibilita o ser humano fazer à noite, às vezes até melhor do que fazia de dia. E isso foi tudo criação humana. E Deus permite que o ser humano avance na sua ciência e no seu conhecimento. É certo que esse avanço desenfreado da ciência nos dias atuais é para nós também um sinal da volta de Jesus. Porque Jesus fala, e a palavra do Senhor fala, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E segundo alguns estudiosos diz que de 9 em 9 meses, enquanto acontece a história neste tempo na qual nós estamos, o entendimento e o conhecimento humano, ele dobra a sua quantidade. O conhecimento humano se dobra, se multiplica de 9 em 9 meses, nesse tempo na qual nós estamos. Então daqui a 9 meses, o ser humano vai saber pelo menos o dobro do que sabe hoje. Uma criança no seu período infantil, 8, 9 anos, já sabe muito mais, segundo alguns historiadores, do que o imperador romano, na época que ele governava o Império de Roma. O conhecimento está avançado, a ciência se tem multiplicado. Mas de todas as invenções que o ser humano inventou, existe uma invenção que faz parte do nosso cotidiano, facilita muito a nossa vida, e eu tenho certeza aqui que todos que estão aqui têm pelo menos 2 ou 3 nas suas casas, aleluia, e o mais pobrezinho pelo menos uma tem. Sabe o que é isso? É a abençoada da porta. Aleluia. Você já imaginou o que seria da nossa vida se não existisse porta? Primeiro que nós nem estaríamos aqui, porque não ia ter como entrar. E se tivesse como entrar, não ia ter como guardar esse ambiente. A porta foi uma invenção criada, e eu procurei ainda hoje para saber quando foi a origem, quem foi que criou a porta, quem foi o abençoado que fez a porta pela primeira vez, que deu origem a essa criação tão abençoada, e eu não consegui encontrar. Mas eu busquei uma referência bíblica em Gênesis capítulo de número 4, versículo 7, quando Caim fica aborrecido porque Deus havia recebido o sacrifício de Abel e rejeitado o seu sacrifício. Deus chega a Caim e diz: Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que você está triste? Se você fizesse bem, não seria recebido também o seu sacrifício? Agora, se fizeres mal, olhe bem, o pecado jaz à porta. Deus fala da porta logo no início de Gênesis. Então, se não foi o homem que criou a porta, eu acredito que foi o próprio Deus que criou isso aí. Aleluia, algo tão tremendo e maravilhoso. E é sobre esta porta que eu quero pregar hoje. É para falar da porta. Talvez você nunca ouviu uma pregação sobre porta, mas hoje você vai ouvir. Diga para o teu irmão que está do teu lado: hoje você vai ouvir uma pregação sobre porta. Aleluia. Aleluia. Deus tem uma palavra para você sobre a porta. Então, iniciando o livro de Gênesis, nós vemos Deus falando a Caim: o pecado jaz à porta. Agora cabe a você deixar o pecado entrar ou não. Então já dá para entender que a porta, ela tem uma capacidade de fazer uma barreira contra aquilo que a gente não quer que entre.
A porta, ela tem a capacidade de selecionar quem a gente quer que entra e quem a gente quer que não entra. Na vida de todos nós existe uma porta. A Bíblia mesmo fala no livro de Apocalipse que Jesus está à porta e ele bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra, ceia com ele e ele com Jesus. Então existe na nossa vida uma porta. Mas iniciando, falando sobre porta na Bíblia Sagrada, existem inúmeras referências na qual nós poderíamos utilizar. Se nós andarmos um pouco mais na Bíblia Sagrada, nós vemos que quando Jacó estava fugindo da presença do seu irmão Esaú, devido ao medo de ser assassinado pelo próprio irmão, cansado da viagem, ele deita a sua cabeça numa pedra, e quando ele dorme, ele tem uma visão que vê uma escada que subia até os céus, e nessa escada que sobe até os céus, anjos sobem e descem pela escada. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus fala agora com Jacó dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus do teu pai Isaque. Eu vou te dar essa terra por herança. Quando Jacó acorda espantado com aquele sonho, ele diz assim: o Senhor está aqui e eu não sabia. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus. Então já me faz entender que a porta também serve para abrir os olhos da revelação humana e fazer que o conhecimento humano seja agora elevado a um grau de espiritualidade. Deus é poderoso para abrir a porta da revelação. Deus abriu a porta da revelação para Jacó, para que ele conseguisse contemplar algo espiritual. E eu quero já dizer a você, você que entende que existe na tua vida uma porta criada por Deus para você fazer resistência ao pecado, agora eu venho para lhe informar que existe também a porta aonde Deus abre para ministrar em sua vida os mistérios da revelação, os mistérios celestiais, os mistérios do Espírito. Tem muita gente aqui que a porta da revelação ainda está fechada, mas Deus nessa noite quer abrir o entendimento. Ele quer te iluminar os olhos para que seja aberto a você a porta da revelação. Andando um pouco mais na Bíblia Sagrada, chegamos no livro de Êxodo, e após uma trajetória épica de Moisés no Egito, aonde pela graça de Deus realiza muitos sinais, e na última das 10 pragas, a praga mais mortal que Deus ministra sobre a terra do Egito, está a morte de todos os primogênitos. E Deus diz a Moisés, Moisés orienta este povo, que eles devem pegar o sangue do cordeiro da Páscoa e passar sobre os umbrais da porta, e na porta que tiver o sangue do cordeiro, eu passarei por ela, e não deixarei que o destruidor entre nela. Alamandacaia. A porta com sangue do cordeiro é caminho para Deus passar, porque Deus entra na porta com sangue, mas o destruidor não entra. Eu não sei se você está entendendo. Deus entra na porta que tem o sangue do cordeiro, mas não deixa o destruidor entrar. Aleluia. Podemos entender agora no livro de Êxodo que a porta também tem a capacidade de nos proteger da mão do destruidor. No livro de Êxodo nós aprendemos isso. A porta nos protege do destruidor, se tiver sangue do cordeiro nela. Aleluia. Andando um pouco mais na Bíblia Sagrada, chegamos na conquista do povo de Israel, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E a primeira conquista do povo de Israel em Canaã é a cidade fortificada de Jericó. Antes do povo conquistar Jericó, Josué envia 2 espias para contemplar a terra, para ver aonde estavam os pontos fracos, para saber qual era a melhor estratégia a ser empregada. E quando chega à cidade, uma prostituta que morava em cima dos muros de Jericó recebe aqueles 2 espias, recebe em sua casa, esconde aqueles espias da ira do rei de Jericó, protege eles. E quando aqueles espias estão agora indo embora, após haverem contemplado a terra, Raabe chega com um pedido: olha, eu usei de misericórdia com vocês, eu escondi vocês, agora poupe a mim e a minha casa, poupe a mim e a minha família. Eu acho muito linda esta passagem, porque quem sabe Raabe era desprezada por a sua família devido a ser prostituta.
Mas na hora do perigo, ela lembrou da sua família e quis proteger a sua casa. Então os espias dizem: olha, faz o seguinte: no dia da conquista do povo de Israel a Jericó, todos que estiverem para o lado de dentro da porta ficarão livres da morte. Todos que você ama, que está para o lado de dentro da porta, ficarão livres da morte no dia da conquista. Aleluia. Então podemos entender que a porta também protege não apenas nós, mas pode proteger a todos aqueles na qual nós amamos. A porta serve para proteger a nossa casa, para proteger a nossa família. Aleluia. A porta serve para proteger. Agora, quando nós voltamos ainda um pouquinho, e ficou algo que eu esqueci de salientar aos irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós vemos agora Moisés orientando o povo. Como é que eles fariam para orientar os seus descendentes? Como orientaria os seus filhos? Como transmitiria o conhecimento dos mandamentos e leis divinas? E ele fala: olha, faz o seguinte, para você conseguir transmitir estas leis, estes mandamentos que podem salvar a vida dos seus filhos, escreva nos umbrais da porta da sua casa as leis do Senhor, os mandamentos de Deus. Aleluia. Eis aí uma função da porta que talvez você não conhecesse, mas a porta também admoesta e ensina. A porta serve para ensinar, a porta serve para exortar, a porta serve para admoestar. Coisa linda. Está vendo? Você talvez está conhecendo hoje coisas que a porta faz e você não sabia ainda, mas Deus hoje quer te revelar que a porta é uma bênção. Jesus quer abrir o teu entendimento para essa porta. Oh glória! Aleluia! E quando a gente vai mergulhando um pouquinho mais na Bíblia Sagrada, nós chegamos no livro de Salmos, o livro dos cânticos de Israel, inspirado por um homem que tinha conhecimento de Deus, conhecia Deus, tinha intimidade com Deus. E quando nós chegamos no Salmo de número 84, nós vemos o salmista dizendo: Senhor, quão formosos são os seus tabernáculos. Aleluia. Até o pardal encontrou casa junto aos seus altares, e a andorinha fez ninho para si e sua prole. Oh, como eu gostaria de estar todos os dias na porta da tua casa. E no versículo, em um dos seus versos, ele diz: preferia eu estar um dia nos átrios da casa do meu Deus do que 1000 dias em outra parte. Preferia eu estar um dia encostado à porta da casa do meu Deus do que 1000 dias na casa aonde há impiedade. O salmista fala isso porque a porta lhe traz alegria, a porta lhe traz satisfação, a porta lhe traz gozo, a porta lhe traz saciedade. Eu prefiro a porta do que ficar lá fora. Eu prefiro ficar na porta do que ficar na casa da impiedade. Um dia só na porta já é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que revelação espiritual que Davi teve da porta. Vale a pena ficar na porta, vale a pena estar na porta. Aleluia. Talvez a hora não seria suficiente para falar de todas as referências bíblicas do Antigo Testamento acerca da porta. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos agora uma pessoa muito superior a todos os profetas bíblicos. Uma pessoa muito superior até mesmo a Moisés, o grande líder. Até mesmo maior do que Davi, o grande rei. Quem fala da porta agora é o próprio Jesus. E no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, ele diz: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Aleluia. E aquilo que tu fala em secreto com o Pai, Ele vai te recompensar publicamente. E eu aprendo nesse versículo que a porta também nos conduz à intimidade com Deus. A porta é o caminho da intimidade com Deus. Se tu quer ter intimidade com Deus, você precisa passar pela porta. Você precisa ter comunhão com a porta. Entra pela porta, feche a porta e fale com teu Pai em secreto. Aleluia.
Aleluia. Capítulo 7, versículo 13 e 14 de Mateus. A porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho que conduz à salvação, mas larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Acerca desta porta maravilhosa, existe já uma característica dela. Ela existe, mas ela é estreita, ela é apertada. Mas essa porta estreita e apertada conduz todo cristão ao caminho da vida e da salvação. Então eu entendo que a porta também serve para me levar até a vida eterna. Aleluia, aleluia. A porta é o caminho da intimidade com Deus, e a porta nos leva à vida eterna. Mas esta porta, tão boa, tão misteriosa, tão sagrada, tão linda, que nós vemos em todo o livro, na verdade, revela a sua identidade e o seu nome, quando chega em João, capítulo 10 e o versículo 9. João, o evangelista, não é considerado como um dos evangelistas dos evangelhos sinópticos, que são evangelhos que se concordam entre si. João, na hora que ele vai escrever o seu evangelho, ele seleciona algumas partes, alguns ensinamentos, alguns milagres de Deus, algumas manifestações de Jesus Cristo, para apresentar aos judeus, aos gentios e à igreja que já existia, que Jesus é o verdadeiro Deus. Então João se ocupa em apresentar Jesus como o verdadeiro Deus. E é no livro de João que nós vemos por 7 vezes Deus revelar, através da vida de Jesus, que Ele é o Eu Sou. E quando nós chegamos no capítulo 10, o Eu Sou de Deus se revela em Jesus mais uma vez, e Ele diz: eu sou a porta. Você queria saber quem era a porta que fazia o impedimento para pecado lá em Gênesis? A porta que abre o caminho da revelação, que foi para Jacó. A porta que protegeu os primogênitos de Israel. A porta que admoestava em Deuteronômio. A porta que protegia os familiares em Josué. A porta que traz gozo e alegria no livro de Salmos. Jesus é a porta, e Ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, Jesus é a porta, Jesus é a porta, Jesus é a porta. A porta que muda a tua história, que protege a tua família, a porta que faz impedimento para o pecado, a porta que te impede de ser destruído por Satanás. Essa porta se chama Jesus Cristo. Jesus, Ele diz: eu sou a porta. Se tu quer salvação, entre por mim e serás salvo. Se tu quer pastagem boa, entre por mim e verás e terás pastagens agradáveis, porque eu sou a porta. Quando Moisés recebe a revelação de Deus para descer ao Egito, e ele diz a Deus: Deus, eu aceito o chamado, mas como é que eu vou te apresentar aos egípcios e também aos israelitas? A terra do Egito existe muitos deuses, e eu vou chegar lá dizendo: o Deus me enviou a voz. E ele vai falar: qual Deus? Aqui tem muito Deus, tem Deus para cada coisa, o Deus do sol, da lua, Deus do homem, Deus dos animais, Deus de tudo. Qual Deus que te mandou? Qual Deus que te enviou? E Deus fala: então faz o seguinte, eu vou te revelar o meu nome, para você dizer ao povo de Israel. Você vai chegar a eles e dizer: o Eu Sou me enviou a voz. Quem sabe Moisés ficou até um tanto indignado. Mas como assim o eu sou? Eu sou quem? Faltou aí um adjetivo. Eu sou, tem que ser eu sou alguma coisa. Eu sou bonito, eu sou forte, eu sou grande, eu sou todo poderoso. Não, eu sou o que sou. Aquilo que estava escondido no livro de Êxodo se revela no livro de João. Nós vemos agora quem Deus é no livro de João. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição à vida. Jesus é o eu sou, aleluia. O Deus Jeová Todo-Poderoso se manifesta em Jesus Cristo para trazer salvação a este mundo.
Estamos em um culto missionário. Você não vai conseguir entender o mistério da salvação se você não conseguir entender o mistério da porta. Deus quer fazer você entender que para ter salvação precisa conhecer a porta. Jesus quer se revelar a você. Você precisa conhecer o poder que tem essa porta espiritual e divina. Ele é a porta. E quando nós vemos aqui no capítulo 10, no primeiro versículo ele diz, aleluia, primeiro versículo do capítulo 10: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Se você não conhecer a porta e tentar acessar o aprisco de Jeová por um outro lugar, você é um ladrão e salteador, porque todas as ovelhas conhecem a porta. A porta que é Jesus Cristo separa quem é ladrão e quem é ovelha, quem é pastor e quem é assaltante. A porta de Jesus, a porta que é Jesus, serve para selecionar. A porta que é Jesus serve para proteger. A porta que é Jesus serve para guardar. A porta que é Jesus serve para abrir o entendimento e os olhos da revelação. Deus quer abrir a porta na tua vida. Quantos aqui nesta noite querem ver esta porta aberta para você? Aleluia, aleluia. Jesus é a porta que traz a salvação, a porta que pode mudar a realidade deste mundo. A porta, ela pode e tem esta capacidade de separar ambientes. É possível um ambiente que tem porta ter um ambiente dentro diferente do ambiente de fora. E Jesus, sendo a porta da igreja, Ele permite que dentro da casa tenha pasto verdejante, tenha alimentação boa, tenha proteção. Agora lá fora, se você sair por esta porta sem ser acompanhado de Jesus, você está perdido. Você está perdido. Mas uma coisa importante que nós vemos nessa mesma passagem, Jesus disse: eu sou a porta, mas eu também sou o bom pastor. E digo uma coisa: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas também me conhecem. Elas ouvem a minha voz e seguem. E quando eu as tiro para fora, elas me seguem, e de forma alguma seguirão ao assaltante e ao ladrão. Você sabe o que significa a palavra igreja? Igreja significa tirados para fora. Você sabe quem é que tira a igreja para fora? Você para fora, para ser uma representação de Cristo no mundo lá fora? É o próprio Jesus. Depois que tu entra pela porta, depois que você prova do pasto verdejante, das águas tranquilas, agora Ele diz a você: ei filho, tu já está gordinho, bonito, bem arrumado, bem tratado, agora vem comigo, vamos para fora. Nós precisamos mudar lá fora também. E a porta vai andando, as ovelhas vai andando atrás, e o ambiente aonde Jesus vai, as ovelhas o seguindo, o ambiente também é transformado. Ei, entenda o chamado de Jesus. Nós estamos em um culto missionário. Você já está bem tratado, bem alimentado, bem protegido, mas chegou a hora de sair para fora. Jesus na frente, você atrás. Vamos transformar este mundo. Vamos transformar este mundo pelo poder do Evangelho. Vamos mostrar a este mundo que esta porta é maravilhosa. Vamos trazer para entrar por esta porta todos os pecadores que conhecemos. Entre pela porta para ser salvo. Passe pela porta para encontrar pastos verdejantes. Nesta porta maravilhosa existe salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Alamanda calavachanda ramahaya. Aleluia, aleluia. Nós vemos no livro de Atos aquele paralítico da porta formosa, ele recebe a cura na porta. Existem outras tantas referências que nós podemos ver que através ou na porta pessoas são alcançadas pela salvação de Deus. Deus nessa noite quer abrir o teu entendimento que você precisa entrar pela porta. Não é só para admirar a porta, não é só para desfrutar do conforto de estar perto da porta, mas Jesus quer que você entre pela porta. Mas como é que eu faço para entrar pela porta? Mateus 7,13 diz que a porta é estreita. Ei, não é de qualquer jeito que tu passa pela porta.
Tu quer entrar na porta, larga a bagagem lá fora. Tu quer ser participante do que tem do lado de dentro da porta. Quer proteger a tua família do lado de dentro da porta. Ei, largue para fora tudo que não presta. Pela porta só pode passar você, arrependido, de cabeça baixa, se humilhando ante ao Deus eterno, porque esta porta não aceita qualquer um. Essa porta não aceita qualquer um. Jesus não quer estar à porta e bater, como ele diz no livro do Apocalipse, mas ele quer ser a porta na tua vida. Ele não quer estar à porta, ele quer ser a porta. Se Jesus está batendo na porta do teu coração hoje, é porque Jesus ainda não é a porta. Mas quando Jesus for a porta, o pecado, como ele disse lá em Gênesis, o pecado vai ter que parar lá do lado de fora. O pecado jaz à porta, não pode entrar. Ele é a porta. Convide hoje Jesus para ser a porta. Jesus, seja a porta da minha vida, seja a porta da minha família, seja a porta nos meus negócios, seja a porta nos meus relacionamentos, seja a porta, Senhor, em tudo que faço, em tudo que penso, seja a porta. Agora, a partir do momento que você aceita Jesus como porta, eu disse aqui que a porta, ela tem a capacidade de selecionar e de separar. Quando Jesus é a porta, não é mais qualquer coisa que vai entrar. Teu coração vai ser protegido, não é mais qualquer coisa. E aquela música tão famosa, não pode entrar. E aquele amigo assim, é meio estranho, mas também não pode entrar. Pela porta só o que é santo. Você sabe o que significa ser santo? Significa ser separado. Lembra que eu disse que a porta tem a capacidade de separar? A porta santifica a vida do crente. Se você tiver Jesus como a tua porta, não tem como você não ser santo. Você é santo, é santificado pela porta, porque ela faz separação entre o que presta e o que não presta. Ela cria um ambiente dentro diferente do ambiente de fora. Dentro é diferente de fora. Eu queria que você repetisse isso comigo. Dentro é diferente de fora. Porque nesta casa, Jesus é a porta. Você acredita nisso? Levanta a tua mão e dá glória. Jesus vai criar um ambiente dentro diferente de fora, porque agora Ele é a porta. Ele é a porta. Você vai entrar, você vai sair, vai se alimentar, você vai ser referência no mundo, porque Ele é a porta. Alamanto de calavachandaraia. Seja confortado por esta porta bendita. Entre por esta porta, seja alegrado. Receba gozo espiritual como fez Davi. Eu quero passar pelo menos um dia encostado na porta, grudadinho na porta. Ande abraçado com essa porta. Se encoste na porta, se apoie na porta. Entre e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção da porta celestial, a porta que é Jesus na tua vida hoje, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A igreja pode se colocar sobre os seus pés. Aleluia, boa esta palavra.